É nessa case que tá tudo meu de iluminação. Vocês vão poder acompanhar nesse vídeo aqui. Essa é uma das maiores cases hoje disponíveis no mercado, tá? Em comparação a essa daqui, que vocês viram no vídeo anterior. Eu mostrei tudo que tem dentro dessa case. Exatamente o vídeo anterior a esse vai ter todas as informações, todos os equipamentos que estão aqui, de câmeras, lentes e outros acessórios. Mas eu prometi, se vocês curtissem muito o vídeo dessa case, eu ia mostrar o que tem dentro dessa. E é isso que vocês vão ver hoje. Antes disso, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para eu trazer de repente mais uma mala minha de equipamentos aqui que eu vou estar usando em 2025 para vocês conferirem. Não sai daí. Essa é uma case também da ForFly, certo? Só que é de outro fornecedor deles. Antes eles trabalhavam com as cases da Patola e agora eles trabalham com a case de uma outra fabricante que eles personalizam a parte interna, que é onde mora o grande valor dessa case. Por fora, rapidinho, vocês estão vendo que ela tem uma altura muito bacana, excelente aqui, bastante resistente. Por ela ser maior, ela é mais pesada, então ela tem alças em cima e embaixo dos dois lados para você conseguir transportar mais facilmente. E aquela alça lateral, certo? A diferença dessa em relação a essa é que são 4 travas, 2 aqui e 2 aqui. Já dentro da case, a gente vai ter, sim, que parece uma bagunça para vocês, para mim faz muito sentido, certo? Na tampa, eu vou tentar ser o mais rápido possível, galera, a questão desse vídeo vai ter meia hora, certo? São 9 bolsos pequenos, certo? E esse bolso que eu chamo de bolso em pé. Aquela brincadeira de numerar de 1 a 9, para quando eu estiver comunicando com a galera que faz assistência para mim, eu falo, ó, pega lá no bolso 5 determinada coisa, ele sabe que é esse bolso aqui. Pega lá no bolso 3, é esse bolso. Pega lá no bolso em pé o alicate e aqui dentro ele vai encontrar facilmente. Nesse primeiro bolso em pé eu vou ter um alicate que ele não cabe nesses outros bolsinhos aqui. Nessa parte é uma bolsinha com todos os cartões gráficos do meu Snoot. Eu tenho toda a coleção dele, tá? Eu tenho, sei lá, para mais de 100 cartõezinhos desses aqui. Estão nesse saquinho de TNT. Eu deixo aqui porque é um lugar que fica mais fácil de acesso. Lembrando que todos os equipamentos que vocês vão ver aqui vai estar aqui embaixo na descrição os melhores links de Amazon, AliExpress e Mercado Livre. Os melhores links mesmo, tá? Não perde teu tempo não. Já clica aqui embaixo, adiciona no carrinho, finalizar a compra, você entregar os trabalhos dos seus clientes no nível superior ao que você tem feito hoje. Ainda nesse bolso tem um prisma de mão. Vocês viram os prismas que eu carrego nessa case laranja aqui, mas esse aqui é um prisma de mão, caleidoscópio, bem específico, eu sei, mas por ele ser grandão, ele acaba ficando aqui. Nesse primeiro bolsinho, a gente vai ter aqueles pockets que já apareceram aqui no canal. Isso aqui, explicando de uma forma mais fácil, é um protetor, é uma espécie de filtro de linha, só que ela tem uma classe muito superior de aguentar altíssimas voltagens. Se tiver no estúdio e cair um raio, isso aqui vai proteger, pode ter certeza. No bolso 2 eu tenho só a pontinha do meu Snoot simples, bem básico. Bolso 3 já é um bolso de elétrica, então aqui eu tenho vários adaptadores, vários T's, né, vários Benjamins, depende da região que você mora. No bolso 4 são coisas de ajustes, eu tenho esses mini clamps aqui, as garrinhas de pressão bem pequenas para poder usar para ajustar a peça na modelo, esse tipo de coisa, alfinetes e aqueles clipezinhos de papel que são comumente mais usados, né, nas produções fotográficas, só que eu resolvi comprar esses também para não perder, né, que a galera adora roubar esse tipo de coisa. E aí esse aqui acaba sendo mais exclusivinho, que só eu tenho. Esse outro bolso são algumas alças extras, se eu quiser pendurar alguma coisa, alças de bolsas. Esse outro bolso eu vou ter uma tesourinha daquela de aviamentos, de linha. Às vezes tem uma linhazinha sobrando aqui na roupa, você corta. Alguém sempre precisa. Aqui eu tenho uma linha nylon que está inclusive sobrando, um rolinho de linha nylon. Aqui uma tampa de lente tá aqui dentro, que é a lente do Snoot. No bolso 7 eu tenho um alicate canivete, né? Aquele alicate multi-ferramentas. Tem tanto o alicate padrão, quanto chave de fenda, faca, várias possibilidades. Então ele fica aqui também, porque é uma case de coisas mais pesadas, mais ferramenta, né? Então fica aqui à disposição da assistência, de quem estiver me ajudando no dia. Aqui são fusíveis. Os fusíveis geralmente utilizados nos SK400, quando eles queimam, eu tenho vários aqui para substituir. Tenho também uma coisa que é bobagem, mas que pode ser útil às vezes, isso aqui é chumbinho de pesca, né? São chumbinhos de pesca para justamente em situação de às vezes você pode pendurar numa peça de roupa e deixar na barra da peça puxando assim para baixo. Pode ajudar em alguns retoques, que seja um lookbook que você não tem tanto tempo de pós-produção. Nesse último aqui
aqui tem só uma cola Super Bonder, que aí eu deixo dentro desse saco aqui para evitar que ela vaze. Acontece às vezes de precisar colar alguma coisa, um brinco que quebra, um acessório que você precisa improvisar ali. Aí tem cola à disposição. Algumas extensões de 10 metros. Tem mais uma outra aqui. Vamos por partes, certo? Esse primeiro bloco aqui da parte de baixo, você vê que ela é bem profunda, né? Eu tenho algumas coisas que eu guardo assim na lateral. Na lateral aqui eu tenho um color checker. Vocês já viram isso aqui algumas vezes, que é uma cartela de cores, basicamente para eu bater o branco, para acertar a cor na pós, tanto em foto quanto vídeo, é bem útil isso. Aqui eu tenho gelatinas profissionais de todas as cores, lembrando que tudo isso aqui vai estar relacionado organizadamente na descrição. Se você não entendeu, perdeu alguma coisa que eu mostrei, vai aqui embaixo, dá uma olhada, vai estar lá bonitinho e o link para você aproveitar. Aqui na lateral tem esse cinto de utilidades, muitas vezes para o meu assistente utilizar em externas, ele vai colocar baterias aqui, vai pendurar alicate, vai pendurar tampa de lente, todo tipo de coisa aí que ele precise para ficar mais à mão, né? Uma tesoura, enfim, coloco nesse espacinho entre a espuma e a case. Desse outro lado, eu vou ter peles difusoras coloridas, que eu já mostrei uma outra vez, tenho todas as cores. Elas são para aqueles refletores de 7 polegadas. Isso ajuda muito, já apareceu em vários vídeos de bastidores enquanto eu estou fotografando. Uma fita 3M dupla face. Aqui eu tenho braçadeiras, né? Sempre útil, aqueles lacres, vulgarmente conhecido como enforca-gato. É horrível esse nome. Vamos lá, para esse lado. Aqui embaixo tem dois SK400, esse e mais um aqui dentro, certo? Com os seus cabos de alimentação aqui enfiadinhos de lado, normal, tranquilo. Dois SK400 e um adaptador de Speedlight que eu uso para o meu AD200. Nesse saquinho de coisa de sapato tem várias garras de pressão, deve ter umas 15 aqui mais ou menos. Deixar isso aqui. Aqui tá o meu coisinha do café, que vocês já viram nos meus stories lá no Instagram várias vezes, que eu coloco no meu tripé para eu colocar meu cafezinho, ficar com o celular à disposição. O famoso snoot óptico, vocês conhecem, lembram que os cartões dele tá aqui. Essa lentezinha, a lentezinha vagabunda que já vem com ele, mas que serve demais para isso daqui, até melhor do que você ficar usando uma lente cara sua. Aqui em pezinho, o AD200, ele tá todo aqui na case, vocês já sabem como é que funciona, não precisa eu abrir, né, à disposição. Tem vídeo aqui do AD200 no canal, se você quiser ver o unboxing dele e mais detalhes, certo? Ainda aqui embaixo, vem de cima, eu tenho um AD600, aqui um AD600, ó, vocês podem ver ele aqui. O carregador dele, tem 3 baterias extras aqui embaixo. E essas madeirinhas eu ando com elas aqui, porque às vezes eu preciso de uma madeirinha dessa para calçar o meu monitor. Quando eu vou colocar aquela morsa do monitor no tampo da mesa, tem mesas que são mais irregulares, que é mais interessante, então eu uso isso aqui para dar um calço complementar. Aqui é um estojinho de cacarecos, basicamente são chaveiro, é um abridor de lata, de garrafa, chave Allen, algumas sapatas diferentes, ajustes, adaptadores, algumas coisinhas pequenininhas que para não ser perdida eu deixo nesse espaço aqui. E aí fica tudo bem milimetricamente encaixado para não se perder. Desse lado a gente tem aqui, ó, um outro cabo de alimentação com um clamper. Esse aqui é uma régua igual a isso daqui, só que na função de régua. Eu já falei para vocês comprar esse tipo de coisa. Isso aqui é muito barato, vai proteger os equipamentos de situações gravíssimas de oscilação de energia, certo? Vale a pena demais. Vou colocar aqui embaixo isso aqui tudo também. Aqui eu tenho outro SK400, são 3 SK400 nessa case, como vocês já viram, bem posicionados, cabe tudo, com bastante espaço, bastante folga. Vou botar esse cabo de energia para cá. E nesse cantinho eu tenho esse suporte, que é um suporte de garra, de pino. Tem aquele pino de tripé do mesmo jeito, certo? Você pode colocar ele de qualquer posição aqui, tanto naquela rosquinha 1/4, como nessa outra aqui de 1/8, se eu não me engano. E aí você vai ter multifunções para esse tipo de coisa. Ele pode ser usado para você pegar numa superfície de madeira, numa parede, enfim, isso aqui é multifunções. Dá para pôr até num próprio tripé, se você quiser colocar 2 flashes no mesmo tripé, por exemplo, essa é uma possibilidade. Aqui no fundo eu vou ter 2 cabeças de efeito, que eu uso muito mais no meu Butterfly, mas elas ficam aqui comigo porque eu tiro um peso da bolsa do Butterfly, tem esse espaço disponível e às vezes eu uso isso aqui sem ser no Butterfly. Às vezes a gente usa, por exemplo, coloco isso aqui num tripé e eu coloco um galho de árvore preso aqui, a gente fazer aquele efeito da sombra na parede de uma palmeira
de um coqueiro, aquele efeitinho de janela, essas coisas, a gente pode estar usando isso aqui para dar esse suporte, ficar um acabamento melhor, porque você prender as coisas com durex, com fita, num tripé, não é bacana, não é bonito de mostrar nos bastidores. Lembre-se que os bastidores das marcas são muitas vezes filmados e fotografados. E o seu equipamento ser bonito, organizado, esse tipo de coisa, fala muito sobre o profissional que você é. Então não achem que isso é bobeira, dê importância e dê atenção a esse tipo de coisa, tá? Basicamente, essa é a disposição dessa case de elétrica e iluminação que eu utilizo. Eu ainda tem um grande carrinho que tá bem ali, ó, pode mostrar ele, com todos os meus tripés e modificadores, tá? Se vocês quiserem que eu traga aquilo ali para o canal, vocês podem deixar o like, estourar os comentários nesse vídeo aqui que eu trago essas informações também. Esse kit provavelmente é o que vai me acompanhar para 2025. Ele foi montado ao longo de 2024. Acho que ele está hoje numa configuração muito bacana. Vocês vão poder conferir a relação e o detalhamento de cada um desses itens aqui embaixo na descrição. Não dá mole em relação a isso. Dúvidas que vocês tenham, estou esperando aqui nos comentários, vou responder todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considera clicar em Seja Membro e apoiar a gente aqui nas nossas produções e também ter todos esses benefícios que está aparecendo na tela. Tenho certeza que algum desses itens ou todos eles vai te ajudar demais a evoluir na profissão. Não sai daí, o próximo vídeo com mais dicas incríveis como essa de equipamentos e muito mais já vai começar. Valeu!